sejam todos muito bem-vindos. Estamos de volta hoje para notícias. Quem está chegando agora, se inscreva, deixe aquele like, ative o sininho das notificações e compartilhe o vídeo com os amigos. Hoje vamos passar a vocês o top 10, os 10 times mais ricos do Brasil e também os 20 clubes mais endividados do Brasil. Então vamos lá, todo mundo tem essa grande curiosidade de saber quais são os times mais ricos do Brasil. Isso serve para encher o ego dos torcedores que, além de se gabarem de seus títulos, também podem se gabar de ter um clube altamente estruturado e rico. Você sabe quais são os clubes que mais arrecadaram dinheiro no Brasil? E o clube mais valioso do Brasil qual é? Então vamos ver. Em 10º lugar aparece o Vasco da Gama. O Vasco da Gama está em 10º lugar, com uma receita estimada de 444,5 milhões de reais. Em 9º lugar aparece o Santos. O Santos com uma receita estimada de 448,2 milhões de reais. Em 8º aparece o Atlético Mineiro. O Galo Mineiro em 8º lugar na lista dos times mais ricos do Brasil, com uma receita de 515,5 milhões. Vamos em 7º, o Cruzeiro. O Cruzeiro fica com a 7ª posição, com uma renda de 575,7 milhões. Em 6º lugar, o Internacional. O time colorado, mesmo na 2ª divisão do ano passado, e voltando agora, está com uma receita de 609,2 milhões de reais. Em 5º aparece o Grêmio. O rival do Inter, o Grêmio, não ficou de fora da lista dos times mais ricos do Brasil e ficou na frente do seu rival, com uma receita de 666,6 milhões de reais. Em 4º lugar aparece o São Paulo. O São Paulo sobe um pouco mais o patamar, figurando em 4º lugar com uma receita de 926,3 milhões de reais. Em 3º aparece o Palmeiras. O Palmeiras, em 3º lugar, superando a casa dos 3 dígitos, vem o Palmeiras, com uma receita de 1,021,8 bilhões de reais. Em 2º lugar, o Corinthians. O Corinthians aparece, leva a medalha de prata, né, no ranking dos times mais ricos do Brasil, com uma receita de 422,9 bilhões de reais. Em 1º lugar, o Flamengo. O Flamengo é o clube mais rico do Brasil, com uma receita de 493,4 bilhões de reais. Então o Mengão fica em 1º lugar no ranking de clube que mais arrecadou em 2018. Agora vamos ver quais são os 20 clubes mais endividados do Brasil. Em 1º lugar aparece o Botafogo. O Botafogo com uma dívida de 719,5 milhões de reais. Em 2º lugar aparece o Internacional, com uma dívida de 700,5 milhões. Em 3º, o Fluminense, com 560,7 milhões. Em 4º, o Atlético Mineiro, com 538,1 milhões. Em 5º lugar, aparece o Vasco da Gama, com 506 milhões. Em 6º lugar, o Palmeiras, com 462 milhões. Em 7º, o Corinthians, com 448,4 milhões. Lembrando que o Corinthians não conta a dívida do estádio, que foi construído, e esta dívida está no BNDES. Se fosse contar, esta dívida do estádio ultrapassaria a casa de 1,5 bilhões de reais. Então seria o primeiro colocado. Vamos para o 8º lugar. Em 8º, o Grêmio, com 392,4 milhões em dívidas.
Em nono lugar, o Santos, com 360,7 milhões de reais. O Santos aparece na nona colocação. Em décimo lugar, o Flamengo, com 335 milhões de reais em dívida. Em 11º, o Cruzeiro, com 313,6 milhões. Em 12º, o Atlético Paranaense, com 297,9 milhões. Em 13º, o São Paulo, com 295,4 milhões. Em 14º, o Curitiba, com 246,1 milhões. Na 15ª colocação aparece o Bahia, com 170,5 milhões. Em 16º, o Sport de Recife, com 164,9 milhões. Em 17º, a Ponte Preta, com 148 milhões. Em 18º, o Vitória, com 60,6 milhões. Em 19º, o Goiás, com 42 milhões. E na 20ª colocação, a Chapecoense, com 900 mil reais. É isso aí, galera. Fiquem ligados no canal Rede EBSAT TV. Estamos sempre passando notícias e peço aos amigos que se inscrevam no canal, sempre deixem aquele like maroto, convidem os amigos para participarem aqui. Nós estamos sempre, toda semana, fazendo vídeos e passando informações para vocês. É isso aí, galera. Um forte abraço a todos e até!